Aquela velha incógnita de saber se está transmitindo. Alô, alô, boa noite. Eu acho que já está transmitindo ao vivo, boa noite. A gente está aqui ao vivo, na fanpage do Facebook, fazendo a conexão com os dois convidados da noite. Eu sou o Fernando Oliveira Silva, sou biólogo, educador, guia de turismo e gestor de projetos. Sou gestor do Ponto de Cultura Caiçaras, que tem sede aqui na cidade de Cananéia, no litoral sul de São Paulo, região do Vale do Ribeira. Eu também sou pesquisador e empreendedor social no Instituto Auá de Empreendedorismo Socioambiental, e me reconheci como empreendedor de negócios sociais há pouco tempo, por conta do trabalho que eu venho fazendo de formação e também pelo meu histórico. O Ponto de Cultura é uma organização social que nasceu oficialmente em 2013, mas que a gente tem atividades, na verdade, desde 2005, quando a gente ainda fazia parte como um projeto dentro do Instituto de Pesquisas Cananéia, o IPEC, muita gente deve conhecer. Em 2013 a gente se desliga e funda oficialmente o IPEC, o Ponto de Cultura. De lá para cá, entre esse período, né, 2005 e 2013, 2012, a gente fez muitas coisas aqui na região. Muitas dessas coisas deram frutos e se transformaram, inclusive, em negócios, negócios sociais, negócios comunitários. Muitos adolescentes e jovens passaram com a gente dentro dos projetos e puderam aí fazer a sua caminhada. A partir de 2013 a gente continua com isso, e mais recentemente, de 2018 para cá, nós decidimos passar por um processo de transformação e para que a gente busque sustentabilidade institucional. Então, nós estamos participando do programa de aceleração social do Instituto Legado de Curitiba, e dentro desse processo a gente está reformulando todos os nossos projetos. Um dos projetos que a gente está reformulando e transformando em programa é o Caiçaras Hack Lab, que a gente, desde 2006, que a gente trabalha com tecnologias digitais livres, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas os pontos de cultura nascem de uma iniciativa comunitária, a princípio, na cidade de Campinas, com alguns coletivos e algumas organizações começam a aplicar a ideia do que seriam os pontos de cultura em Campinas. Isso se expande para o governo federal quando a gente ainda tinha Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura foi extinto nesse governo atual. Uma lástima, uma lamentação, mas enfim, a gente não está aqui para se lamentar. E os pontos de cultura se transformam em uma política pública no início, e depois primeiro uma política governamental e depois uma política pública. Então, os pontos de cultura são reconhecidos hoje através de lei, existem no Brasil inteiro e tem os mais diversos formatos. O Caiçaras Hack Lab é um dos projetos dentro do Ponto de Cultura, e a gente trabalhava com tecnologias livres, e essas tecnologias livres, a gente está falando de software livre, que era uma das ações de cultura digital dentro do programa Cultura Viva, que era o programa dos pontos de cultura. A nossa ideia era experimentar, né, essas tecnologias livres, software livres, e a gente se encantou por isso e foi desenvolvendo vários projetos. A gente chegou a fazer, inclusive, publicações impressas, todas feitas com software livre, filmes feitos com software livre, e num desses projetos a gente teve a ideia de criar um laboratório de inovação cidadã. O que é um laboratório de inovação cidadã? Eles são espaços que acontecem, é um movimento novo, baseado um pouco na cultura hacker, né? Que a gente pode dizer. Muita gente confunde quando a gente fala hacker, pensa que é aquele cara que vai entrar na sua conta, né, e roubar os seus dólares. Não é nada disso, né? A gente está falando de hackers, são pessoas que trabalham com tecnologias digitais e que elas experimentam e descobrem coisas e, inclusive, cocriam, compartilham soluções. Não são pessoas que entram na nossa conta para roubar o nosso dinheiro. São pessoas que estudam tecnologias digitais e transformam isso em soluções. Então, a gente vive hoje
no mundo tecnológico, graças a muitas dessas pessoas que estudaram e fizeram esse tipo de coisa. Então, os Hack Labs, né, e os laboratórios de inovação cidadã, enfim, todos os labs aí digitais, eles nascem justamente para possibilitar essa experimentação coletiva no mundo inteiro, e a gente resolveu montar um aqui. Então, a gente está instalado dentro do Espaço Cultural Namastê, que fica aqui na Ilha Comprida, no Boqueirão Sul. No ano passado, a gente funcionou com um projeto financiado através do PROAC, que é da Secretaria de Cultura aqui do Estado de São Paulo, com encontros presenciais, mas a partir desse ano, por conta da pandemia, a gente teve que mudar também, e a gente começou agora a fazer. Hoje a gente está retomando esse programa, já dentro da ideia da aceleração do ponto de cultura, e transformando numa ação também à distância, que é bem interessante. Nesses tempos atrás eu ouvi o Célio Turino, muitos de vocês devem conhecer, ele falou o seguinte numa dessas lives sobre a Lei Aldir Blanc, né, que a pandemia não tinha causado o isolamento social. Na verdade, foi o isolamento físico, né, o presencial, porque o social aconteceu o contrário, a gente está se reaproximando cada vez mais. Eu estou vendo aqui algumas pessoas dando um salve para a gente aqui, o Alexandre, a Milena, grato pelas palavras de vocês, pelo apoio, e a gente só está junto aqui hoje por conta da pandemia, né? A gente descobriu que a gente pode usar essa tecnologia para se falar muito mais, para se ver muito mais, e a gente só foi descobrir isso por conta da pandemia, porque tudo isso estava aí, só que a gente não usava, né? E como agora a gente está obrigado a usar, a gente pode fazer um encontro como a gente vai fazer hoje, e como a gente vai fazer nas próximas 3 quintas-feiras, através do Caiçaras Hack Lab. Então, o Laboratório de Inovação Cidadã é isso, é um espaço coletivo, democrático, aberto, onde as pessoas não só discutem problemas e pensam em soluções, mas elas buscam soluções coletivas para problemas da sua comunidade, mas também que tem escala para fora da sua comunidade. Então, hoje tem gente trabalhando nos laboratórios de inovação cidadã para resolver problemas do mundo. E a gente resolveu abrir a conversa um pouco agora para falar do Hack Lab, para discutir um tema que não é um tema do Vale do Ribeira, é um tema do mundo, por isso que a gente está falando em desenvolvimento sustentável, e a gente está falando dos ODS, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que já estão presentes, que esse programa já está presente praticamente no mundo inteiro, e que são 17 metas, 17 objetivos, que eles são trabalhados no mundo para buscar nada mais do que uma forma sustentável, saudável para a gente viver no planeta. Então, a gente está começando a nossa ação aqui hoje. Dá um salve para todo mundo aí que está assistindo. Sejam bem-vindas e bem-vindos a essa transmissão. É a primeira que a gente está fazendo, provavelmente de muitas. Hoje o tema principal dessas 3 quintas-feiras é participação, inovação cidadã e desenvolvimento sustentável no Vale do Ribeira. E aí a gente vai ter 3 temas. Nós vamos trabalhar 3 temas. Um tema é o de hoje, comunidades tradicionais e o desenvolvimento sustentável no Vale do Ribeira. Na semana que vem a gente vai falar de turismo sustentável e desenvolvimento, turismo e desenvolvimento sustentável no Vale do Ribeira. E na última quinta-feira, no dia 10, a gente vai falar de território cultural, economia colaborativa e desenvolvimento sustentável no Vale do Ribeira. Então, são esses 3 temas que a gente vai trazer. A ideia é que a gente também faça uma discussão para mostrar e contar o que já existe, o que já acontece no Vale do Ribeira há décadas. Não é de um dia, 2 para trás, a gente está falando de décadas. Vocês vão conhecer algumas experiências aqui que têm décadas. E são experiências maravilhosas, experiências, inclusive, que serviram e ainda servem de inspiração para outros coletivos e outras comunidades no Brasil, e acreditem, para fora do Brasil também. A gente está falando de experiências que nasceram no Vale do Ribeira, de inovações cidadãs espontâneas nas comunidades, algumas com apoio ou não de instituições, de organizações de pesquisadores, com apoio de pesquisadoras e pesquisadores, e outras são espontâneas da própria comunidade. Então, isso é inovação cidadã. A gente só está dando um nome para isso hoje, né? Mas que já acontece aqui há décadas, e que muita gente desconhece,
porque a gente não ocupa os espaços de mídia, e muitas vezes também porque nós não temos o apoio, o devido apoio, né, de órgãos governamentais, tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual e também na federal. E a gente quer contrapor um pouco essa questão desses novos projetos, esses novos programas que estão vindo para a região, como se tivessem a receita mágica, a fórmula mágica, né? Se estivesse trazendo a roda, né, para cá, e na verdade a roda já está rodando faz tempo, e a gente não quer negar que esses programas venham, mas a gente quer só fazer um contraponto para mostrar que existem experiências aqui que, se elas forem valorizadas e apoiadas, elas vão prosperar. Ok? Então, feita essa abertura, essa introdução, eu vou apresentar primeiro o companheiro que está aqui na operação comigo do Ponto de Cultura, que é o Kleber Rocha Chiquinho. Ele está cuidando da operação técnica aqui, e também está acompanhando vocês aí no chat da fanpage. O Kleber é biólogo, ele é educador e professor na rede pública de ensino aqui na cidade de Cananéia. Ele também é um dos gestores do Ponto de Cultura, e ele é integrante do coletivo na Ginga da Maré, que faz um trabalho com cultura afro-brasileira, mais especificamente com a capoeira Angola. Então, nós dois somos do Ponto de Cultura. Hoje está um encontro exclusivamente masculino. A gente tinha convidado uma mulher, mas ela não pôde participar. Na verdade, convidou 2 pessoas lá da Jureia, nenhuma das 2 puderam participar. Na semana que vem nós teremos mulheres, e na última, do dia 10, uma mesa exclusiva, uma conversa exclusivamente com mulheres. Não estou querendo justificar, na verdade é só contar o porquê que hoje só tem homem aqui no rolê. Além do Kleber, então, os nossos convidados hoje são o Agnaldo Oliveira. O Agnaldo é agricultor familiar, secretário executivo da Cooperágua, que é a Cooperativa Agropecuária de Produtos Sustentáveis do Guapiruvu, lá de 7 Barras, e ele também é membro colaborador da Rede Solidária 7B. E a gente tem um grande amigo nosso aqui, de Cananéia, que é o Ney Mandira. Ele é morador da comunidade quilombola do Mandira, empreendedor comunitário e monitor ambiental. Cada um vai contar um pouco da sua experiência, contar um pouco da sua história comunitária, do que eles fazem, e de 2 trabalhos que são fantásticos, maravilhosos, lindos, e que precisam de espaço de divulgação, de comunicação, de apoio, enfim, e essa é a nossa rede, é essa rede que a gente tem que fortalecer, porque é nós por nós mesmos. Nós temos as soluções, nós não precisamos muito. A gente quer, na verdade, que a gente tenha as mesmas condições de buscar recursos financeiros, apoio, enfim, fortalecer a nossa própria rede, porque as coisas já acontecem, tá? Eu vou começar com o Agnaldo. O Agnaldo está na escuta? Fernando. E aí, Agnaldo, beleza? Estou te ouvindo. Você está me escutando bem? Opa! Fernando, eu tô com um probleminha aqui, eu não sei se você pode me ajudar. Eu tô com o meu celular, ele tá só com um tiquinho de bateria. Eu queria ver se teria como... Eu tô com outro aparelho aqui, um tablet. Teria como acessar o link pelo tablet? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos conversar com o Ney, então, e aí você conversa pelo WhatsApp com o Kleber, pode ser? Que aí ele te ajuda? Pode ser, pode ser. Legal, então. Pode ser. Então, Kleber, coloca o Ney aí na tela para mim. Salve, Ney. Salve. Boa noite. Tudo bom, meu amigo? Boa noite, boa noite. O Ney, ele é morador da comunidade quilombola do Mandira, e a comunidade do Mandira já ocupa aqui o território desde 1868. Eles têm registros já da comunidade, e onde eles produzem e reproduzem a sua cultura. O Mandira tem um exemplo bem interessante de manejo de recursos naturais. Conseguiu que se transformasse uma área de manguezal em reserva extrativista, e tem um exemplo bem legal também com o turismo de base comunitária, que o Ney vai contar para a gente.
Ney, fica à vontade, conta a tua história para a gente, e você tem aí uns 15, 20 minutos para falar. Se gastar um pouquinho mais não tem problema, se gastar um pouco menos também não tem problema. Muito grato, viu? Um grande abraço e parabéns pelo trabalho de vocês, que é lindo, e fica à vontade aí. Beleza. Obrigado, Fernando, aí. Obrigado pelo convite, né? Você, Kleber. É uma coisa nova, né? Infelizmente, aqui na comunidade, assim como em todo o município de Canané, o sinal de internet é muito complicado, né? Então, também que hoje o tempo está legal, está dando para participar. Do que é o Mandira, né? Muitas pessoas já conhecem a nossa comunidade, o nosso trabalho. A comunidade do Mandira é uma comunidade remanescente de Quilombo, né? Então, ela já vem, como o Fernando falou aí, desde 1868, que vem como comunidade, né? Mas antes já existia todo uns trâmites para nós chegar onde nós estamos aqui. Aqui era uma fazenda, né? É um quilombo diferente dos outros quilombos, né? Porque nós estamos aí na luta com outros quilombos do Vale do Ribeira e do próprio Brasil junto aí, né? Lutando agora mais ainda. E a gente conhece a resistência, né? O que é o quilombo, a resistência, a luta. E o Mandira é um quilombo aqui no litoral sul, né? No extremo sul de São Paulo, aqui em Cananéia. Localizado na beirinha aqui do estuário, né? Do mar. Então, aqui era uma fazenda onde produzia arroz. Teve uma filha, um filho com uma escrava, e a partir desse filho, né, que passou a surgir a comunidade do Mandira. Esse filho, passado um tempo, ele herdou essa terra e passou a viver aqui, né, constituiu família, passou a viver aqui da roça, como outros quilombos viviam. Só que, como nós estamos aqui também na beira do mar, né, na beira do estuário, do manguezal, então eles também passaram a viver tanto da roça quanto da pesca, né? Então é um quilombo caiçara, né? Nós temos as duas identidades, aí nós temos sangue ali quilombola e os costumes também atrelados aí à questão da cultura caiçara. E a nossa história ela começou a mudar um pouco, assim, né? Embora enfrentamos dificuldades, mas com o passar do tempo, a família Mandira ela sofreu, como várias outras comunidades também sofreram e vem sofrendo até hoje, com o descaso do governo, né, do governo federal, estadual. E aqui foi criado, em cima da comunidade, um parque, né, na época, o Parque Estadual de Japipiranga, e tomou quase que 100% do território da comunidade do Mandira. E a comunidade vivia de roça, de subsistência, de caça, de subsistência, a pé. Então, muitos moradores, nesse meio tempo também tinha lá os coronéis, os caras que vinham lá e queriam a terra, na verdade, né? Então vieram propor dos moradores antigos, dos meus antepassados, vender essa terra do Mandira para eles e deixar, porque não tinha como plantar, não poderia fazer outra coisa. Então, assim, foi vendido, né, uma grande parte do território do quilombo do Mandira, mas a gente fala que é uma venda, mas uma venda meio que mais dado que venda, né, porque até hoje ainda existe vários processos, né, a comunidade do Mandira depois foi reconhecida como remanescente de quilombo, e nesses processos tem até um processo da Defensoria Pública do Estado pedindo a anulação dessa venda, porque consta várias irregularidades, né, nessa parte de venda. Mas o que ocorreu foi isso, foi vendido uma parte do território que nossos mais antepassados viviam, e a comunidade também estava estabelecida, e nós tivemos que passar por uma reestruturação, na verdade, na comunidade, né? E isso ocorreu ali a partir de 68, 69, né? 1868, 1869, ocorreu essa venda do território e ficamos ali de mãos atadas, sem poder tirar nosso sustento da terra,
da agricultura, não podia estar extraindo os recursos naturais, a caça, subsistência, não podia, mas nós tinha aqui o nosso, costumo de falar do nosso ouro, né, que ainda a gente maneja com muito carinho hoje, que são as ostras. Nós estamos aqui no litoral, e aí, a partir de 70, década de 70, quando nós enfrentamos essa dificuldade da criação do parque, e essas dificuldades de você poder produzir seu próprio alimento, né? Então, nós passamos não tivemos o direito de continuar produzindo nosso próprio alimento. Então, nós tinha que, ainda bem que Deus foi generoso e deixou o alimento aqui do lado para nós, que é a ostra, né? A ostra, o peixe e tal. E foi aí que nós começamos a trabalhar com os meus tios, pai, avós, começaram a trabalhar dessa maneira por um grande período. E então eles, só que chegou uma hora que a ostra é um recurso para crescer, a pressão foi tão grande em cima do recurso, porque era a única fonte de renda que a comunidade tinha, que passado ali 20 anos, 10, 20 anos, estava se esgotando. Mudou um pouco a Constituição e tivemos o apoio de parceiros, né? Então, quando a ideia dessa conversa hoje eu aceitei, quando o Fernando me convidou, é isso, né? De nós tentar ver, assim, o que estamos aí nessa questão do Vale do Futuro, Vale do não sei do que e tal, mas as coisas já começaram a acontecer lá atrás, né? Há 20, 30 anos atrás, começou a acontecer as coisas com muitas parcerias, com muita comunidade, né? Não foi feito igual foi feito lá atrás, a criação do parque, sem ouvir a comunidade, foi uma coisa de cima para baixo. Então, a partir de 88 e 90, no início da década de 90, a comunidade passou a ser ouvida. E aí nós criamos aqui na comunidade do Mandira a associação, né, dos moradores. Essa associação foi criada em 95, e a intenção dela foi o quê? Foi fortalecer a comunidade e criar mecanismos para nós conseguir sobreviver dentro da comunidade aqui, né? Dentro da comunidade, sem precisar sair e sem precisar vender aquela pequena greba, aquele pequeno pedacinho de terra que ficou para nós, né? Porque uma grande parte já nos foi tirado. Então, em 95, nós começamos esse trabalho. Nós trabalhávamos com a ostra de uma maneira, digamos, a gente chama clandestina, né? A gente trabalhava com ela sem nenhum controle sanitário, não tinha muito controle de tamanho, então a gente vendia aqui na época para um francês que comprava ela em caixa. Então, você ia no manguezal, você extraía em grande quantidade e vendia por um valor muito baixo. Depois apareceu um outro rapaz aqui, que até hoje ainda mora na região. Ele começou a comprar ostra desmariscada. A gente fala desmariscada, ele comprava só o molusco mesmo, né? Então tinha toda uma mão de obra em cima, um grande trabalho, e nós éramos obrigados a vender um pacote de ostra contendo ali quase 10 dúzias de ostra desmariscada, ostra limpa, né? Por um valor muito baixo. E isso também fez com que o recurso tivesse cada vez mais escasso, né? E a partir de 95, com a criação da associação, a gente começou a conversar, né, através de parcerias. Então, aí eu cito aí, na época, a Fundação Florestal, professor Diegues, né, da USP, no PAUB, ali muitos conhecem, né, o professor Diegues foi um dos precursores aqui dessa iniciativa, e que teve aqui na comunidade, conversando com as lideranças e dando o apoio, né, necessário para nós conseguir olhar para esse nosso lugar com outro olho, no caso, né? Só pensar de não ficar esperando, de nós tentar correr atrás da melhora, né? Da melhoria, e fazer com que a nossa história fosse escrita por nós mesmos, não deixar mais ninguém vir lá de fora e falar o que nós tínhamos que fazer, ou jogar. E aí nós começamos a trabalhar com a ostra e fazer o manejo, né? O manejo, que é uma coisa que inovou, né, para nós, porque nós fazíamos extrativismo. Nós só tirava o recurso. Nós não tinha ali a sabedoria ou a técnica de manejar aquele recurso. E a partir de 95 para 96, nós começamos a implantar aqui na área do Mandira viveiros, né, tabuleiros de engorda de ostra. E deu muito certo, né? Nós conseguimos, assim, o recurso que estava escasso,
passou a ter uma vida, né? Falou, opa, a ostra, se nós continuar trabalhando dessa maneira, não vai acabar. Só que nós não poderíamos continuar comercializando o nosso produto para esses atravessadores, né? Para esse francês ou japonês, ou seja lá quem fosse, de uma maneira ali, sem valorizar, né? Um valor escasso, nós ia ter que ter muita ostra e não ia conseguir sair daquela situação que nós estávamos. Foi aí que nós criamos em 97, a comunidade do Mandira foi uma da idealizadora, né? Mas contou com o apoio de outras comunidades do município também, com o apoio do Instituto de Pesca, com o apoio da Fundação Florestal, criamos a cooperativa. Então, foi a cooperativa dos produtores de ostra de Cananéia, foi criada em 97 para nós escoar a nossa produção da maneira que valorizasse, né, o nosso trabalho. E deu muito certo, né, esse trabalho, a gente começou a trabalhar em 97, começamos a comercializar, foi um trabalho bem bacana, assim, e em 95 também nós já começamos a solicitar, assim, através de parcerias, que a nossa área aqui do Mandira, né, a área de manguezal, e fosse decretada a reserva extrativista, uma unidade de conservação de uso sustentável. No começo, foi complicado, assim, nós entender o que era uma reserva, né? Nós tínhamos passado aí por maus bocados aí com uma unidade de conservação, que foi o Parque de Jacupiranga. Então, nós tínhamos que entender muito bem o que era uma reserva extrativista. Então, tivemos visitas técnicas para conhecer outras reservas, né? Na época, a reserva de Chico Mendes, e passamos a conhecer como que era uma reserva extrativista, né, de uso sustentável, e decidimos solicitar aqui para a comunidade uma reserva extrativista. Então, depois de 7 anos, né, foi em 95 a solicitação, em 2002, 13 de dezembro de 2002, foi decretado a reserva extrativista do Mandira, a primeira reserva extrativista federal do estado de São Paulo, e é a única ainda, né, federal é a única. Tem outras reservas extrativistas hoje, mas são estaduais, né. E começamos a trabalhar. Então, a comunidade do Mandira, em 2002, também foi reconhecida como remanescente de quilombo, através de um trabalho importante do ITESP, né, do Instituto de Terra do Estado de São Paulo, que hoje aí vem sofrendo um grande risco, né, que a gente está tentando lutar aí para não perder essa instituição, né, que é criada para apoiar os pequenos produtores, apoiar os quilombolas, apoiar os assentados. E hoje o governo do estado está querendo extinguir, né, assim como outras instituições importantes, o ITESP é uma delas. Então, infelizmente, é uma regressão que a gente não consegue nem medir, assim, né, o tamanho da perca que vai ser, se caso isso venha a ocorrer. Mas aí o ITESP, através do trabalho dele, foi feito o levantamento todo, né, do laudo ecológico da comunidade, e fomos reconhecidos como remanescente de quilombo em 2002. A partir desse momento, a comunidade do Mandira passou a trabalhar com turismo de base comunitária, né, através do apoio técnico do ITESP. Em 2002 também foi um ano importante, onde a comunidade, né, dentro de 400 e alguma coisa, 400 e poucos projetos do mundo inteiro, que foram selecionados pela ONU, foram enviados, né, a ONU, na época, teve a iniciativa equatorial em 2002, ali no pessoal que estava na linha do Equador, né, nós estamos bem abaixo, mas nós enviamos nosso projeto lá, projeto de sustentabilidade, que tem tudo a ver com essa conversa que nós estamos fazendo hoje. Então, um projeto sustentável, onde visa ali diminuir, né, a questão da fome, a preservação do meio ambiente, né, você manter um recurso, e o nosso tinha todos os tripés da sustentabilidade, né, e tem hoje ainda. Graças a Deus a gente começou com esse foco, e hoje nós continuamos com esse foco, sustentabilidade. E o nosso projeto foi enviado para a ONU em 2002, e dentro de 400 e algumas coisas de projetos lá, nós ficamos entre os 27 finalistas, né? Então, meu pai, o Chico Mandira, né, muitos conhecem, Francisco Salles Coutinho, Chico Mandira, foi o primeiro mandirano aí a sair daqui, de Cananéia, né, do extremo sul aqui de São Paulo, e ir até Joanesburgo, na África do Sul, onde lá foi premiado, né, nosso projeto era para concorrer, mas acabou sendo premiado, e para nós foi um grande ganho, assim, né, tanto na questão, porque assim, desses 27 finalistas que ficaram, 4 projetos eram no Brasil, e desses 4, 3 eram lá da Amazônia, e o nosso foi o único representante desse bioma Mata Atlântica aqui, né, então nós estivemos lá representando a nossa região aqui, e
a partir desse momento a gente começou a trabalhar, né, sempre com parceiros, sempre com bastante, assim, pé no chão, né, fazendo as coisas com bastante clareza e cuidado, né, e começamos a trabalhar com turismo de base comunitária através do apoio do ITESP. Eu fui uma das pessoas que participei do curso, né, de monitor ambiental. Na época, o curso foi lá na Caverna do Diabo, em Eldorado, né, foi várias comunidades quilombolas que participaram desse curso, vários moradores, vários jovens de comunidades quilombolas se capacitaram lá. Então, lá também tivemos curso de agente multiplicador em educação ambiental e ecoturismo, também do qual eu participei, e outros cursos que foram dados. Então, a partir desse momento, a gente voltou para a comunidade e passamos a ver, assim, além da ostra, né, além do que nós poderíamos fazer para nós continuar resistindo aqui, né, no Mandira. E aí a gente começou a levantar a questão do artesanato, né, as mulheres, principalmente, já faziam alguns artesanatos, então foi feito alguns cursos, para melhorar esses artesanatos, e começamos a trabalhar com turismo de base comunitária. Então, assim, nós temos aqui na comunidade hoje recursos naturais, né? Nós temos a cachoeira do Mandira, né? Tá entre as três aqui de Cananéia, que é mais visitada, né? Nós temos do Rio das Minas, a cachoeira do Mandira, a cachoeira do Pitu e depois a cachoeira grande lá na Ilha do Cardoso, né? Mas o pessoal já visitava a cachoeira do Mandira, né? E passava por dentro da comunidade, mas não ficava nada para nós, ficava o lixo na cachoeira lá. Muitas vezes nós ia lá e recolhia esse lixo e tal, mas não tinha nenhum retorno. Nós temos trilhas, nós temos aqui os atrativos também cultural, né? No caso, nós temos aqui a parte da própria comunidade, né? Nós temos o terço cantado, nós temos a igreja de Santo Antônio, né? A parte as imagens antigas que a gente preserva até hoje. Nós temos aqui o Sambaqui, que são um sítio arqueológico já datado muito antes da colonização do Brasil, né? Então, e começamos a estudar esses atrativos, né? Para nós poder montar um pacote, né? Um pacote a ser oferecido para os visitantes. Nós temos aqui uma ruína. Essa ruína ela foi usada na época da escravidão, onde a comunidade do Mandira ainda era uma fazenda de beneficiar arroz, plantava e beneficiava arroz, e tinha um casarão lá, né, que tinha todo o monjolo, toda a formação lá, era toda aquela estrutura antiga, né, feita pelos escravos. Então a gente passou a explorar isso e fazer as parcerias, né, com as agências, com as escolas e com os monitores ambientais. Eu também, além de então a gente começou a correr atrás e fez o turismo de base comunitária virar uma realidade aqui dentro da comunidade do Mandira. E continuamos trabalhando com a ostra, passamos a desenvolver o artesanato e fazer com que esse artesanato fosse escoado, né, saísse da comunidade através dessas visitações que são feitas aqui. Então, as mulheres, hoje, elas têm um espaço que foi construído também com apoio do Instituto de Terra do Estado de São Paulo, um salão, né, de artesanato, onde eles era artesanato e corte e costura. Então as mulheres ganharam o curso de corte e costura, passaram a fazer tanto roupa para o seu uso, quanto fazer coisas para comercializar, né, bonés, camisetas, eles faziam de tudo ali, né, e fazem ainda hoje. Então nós temos, assim, o turismo de base comunitária como uma coisa, assim, que hoje o Mandira, ele se tornou um dos roteiros, né, de Cananéia. Antigamente, quando se falava em visitação em Cananéia, a Ilha do Cardoso, né? Muito válido, assim, a Ilha do Cardoso nós temos, assim, parcerias e contato com várias comunidades da Ilha do Cardoso. Hoje tem a nova enseada lá, a Tati, que é, né, empreendedora lá, que está fazendo acontecer as coisas lá. Mas hoje a gente conseguiu, por nosso esforço, assim, muito grande e apoio de poucas instituições, porque infelizmente, assim, que não estamos aqui para falar muito, mas a gente tem que citar, o apoio municipal, infelizmente, não tem, né, política municipal para a questão do turismo. Tanto é a questão de estrada, sinalização, então é muito complicado você conseguir vencer esses obstáculos, né, para você conseguir atrair a quantidade de pessoas, de visitantes que nós estamos conseguindo atrair hoje aqui no Mandira,
sem o apoio municipal, sem uma estrada decente, sem sinalização, realmente a gente fica satisfeito, assim, porque se o nosso trabalho não tivesse indo no caminho certo, talvez não conseguia tá fazendo o que a gente faz hoje, né? Nós estamos aí enfrentando agora, né, essa pandemia aí, então muitas pessoas estão brigando para abrir, para voltar. Eu tenho aqui na comunidade do Mandira, assim como outros parentes, outros vizinhos aqui têm comércio, no caso, né? Hoje eu tenho, junto com meu pai, com a minha família aqui, nós temos um restaurante, né? Um restaurant, na verdade, Osso de Cataia, onde muitos já visitaram e muitos sentem-se convidados a vir assim que passar nessa situação. Então, assim, desde março, nós estamos fechados. Então, não estamos, o pessoal quer vir, o pessoal acha que nessa situação não dá nada, tal, pode, mas a gente está tentando resistir, né? Porque não é brincadeira. A gente sabe, eu tenho em contato, né, com várias outras comunidades quilombolas e caiçaras que estão passando por dificuldade, mas estamos resistindo. Então, assim, esse é um pouquinho da história do Mandira, né? Do que a gente faz hoje aqui. Vamos ficar seguindo na conversa aí. Se o pessoal tiver alguma pergunta, a gente às vezes pode esquecer de estar colocando algumas coisas, né? Mas tentei resumir um pouquinho do que a gente faz aqui e do que a gente é. Para mim é um prazer assim imenso estar passando para vocês um pouquinho da nossa luta, nosso trabalho. Até estou vendo aí o comentário do meu amigo Ed aí, né, da Araribá Turismo Agência e de outras. O Ed tem vários predicados aí que a gente pode falar, fazendo seu comentário aí, é parceiro verdadeiro mesmo. Então, assim, não dá para falar em Vale do Futuro como se fosse uma coisa que está acontecendo agora, que vai vir e esquecer realmente de quem já está aqui. Então, vamos tentar valorizar, né? Vamos nos valorizar e valorizar as experiências boas que tem muita gente boa aí, muita gente séria, muita gente que trabalha para todos, né? Muitas vezes até esquece de trabalhar para si próprio, para trabalhar para as comunidades. Então, tem os indígenas, os caiçaras, os quilombolas, então são várias comunidades aí tradicionais que estão aí na luta, né? Então, já tive, quando eu era bem jovem, assim, eu fui lá conhecer a comunidade do Guapiruvu, né, como uma das experiências a ser visitada, né, a questão da agrofloresta e outras coisas lá, fomos muito bem recebidos. Então, assim, são essas experiências que a gente vai vendo e trazendo, né? Hoje nós temos aqui no Vale do Ribeira, Ivapurunduva e outras comunidades ali que estão na luta, né? Estão ali resistindo, porque então a gente sempre vai vendo nessas comunidades, se espelhando nelas, né? Para a gente conseguir resistir. E contando com parceiros aí, como nosso amigo Fernando, Kreber, pessoas que não medem esforço aí para estar ajudando, né? Ajudando a mostrar as comunidades, mostrar o que a gente faz, mostrar os trabalhos que a gente tem de bom. Então, fico aí à disposição, seguimos na conversa. Fernando, liga o microfone. Oi? Não estou ouvindo. Kleber, agora está ouvindo? Aí, agora sim. Opa! Eu estava dizendo aqui, não sei se vocês ouviram, que todas as vezes que eu escuto a história do Mandira é fantástico, como se fosse a primeira vez. É muito inspirador, é muito emocionante. Eu já escutei muitas vezes, muitas.
eu trabalho lá com eles, né? A gente leva escolas lá. Mas toda vez que eu ouço é como se eu estivesse ouvindo, parece que você ouve algo novo. Acontece a mesma coisa na Aldeia Guarani aqui na Taquaritã, quando eu vou lá e ouço eles falando também da história deles. A gente sempre aprende alguma coisa nova e é inspirador. Eu estava falando que é inspirador num momento desse, de pandemia, onde a gente está todo mundo, de certa forma, fragilizado emocionalmente, né? Porque a nossa vida mudou e também tem essa situação do país que está extremamente esquisita, né? As pessoas estão valorizando o ódio ao invés da camaradagem e da parceria, mas quando a gente reencontra os amigos e os parceiros e experiências como essa, a gente se enche de esperança, fé e sabe que está fazendo a coisa certa. Parabéns para você, Ney, para toda a comunidade. Vocês são um exemplo para a gente aqui na região. Vocês são um exemplo para o país, são um exemplo para o mundo. Daqui a pouco, quem quiser perguntar alguma coisa, coloca as perguntas aí no chat. O Kleber está olhando lá e ele vai organizar se tiver pergunta. Dá um salve aí para todo mundo que está assistindo a gente. E agora eu vou chamar o Aguinaldo. Aguinaldo, conseguiu? Está na escuta? Apareceu aqui. Tá com o microfone aberto, Aguinaldo? Acho que seu microfone está fechado. Aí. Opa, vocês estão me escutando? Opa, agora sim. Então, boa noite. O Aguinaldo Oliveira, ele é agricultor familiar, secretário executivo da Cooperágua, Cooperativa Agropecuária de Produtos Sustentáveis do Guapiruvu, lá do município de Sete Barras, e ele é membro colaborador da Rede Solidária 7B. Se eu não me engano, os trabalhos lá começaram em 1997, a partir do trabalho com a Agenda 21, né, Aguinaldo? Exato. Depois, a partir de 2013, parece que vocês se estabelecem e conseguem trabalhar dentro de diferentes linhas, de diferentes produtos, gerando economia para a comunidade, e nessa linha da economia solidária, é isso? Uma boa noite, grato por participar com a gente. Conta para a gente a história de vocês aí, para que a gente possa conhecer. Boa noite, Fernando. Boa noite, Ney, do Mandira. Prazer em conhecê-lo. Espero nos encontrarmos uma hora para batermos esse papo de perto, né? A história do Guapiruvu, ela começa lá por volta de 1860, né? Com a vinda das famílias Alves, Teixeira e Pereira, ali da região de Iguape, a Ilha Comprida, ali, enfim. E tem uma história de acesso à terra, né? De luta pela terra. É muito vinculada a nossa história com a luta pelo acesso à terra. Começou com a agricultura de subsistência, né? Dessas famílias, elas compartilhavam a terra, enfim, não tinha essa lógica do capital, né? Que cada um pega seu espaço, ocupa seu espaço ali, isso aqui é meu, isso aí é seu. Não, na verdade a terra era de todo mundo trabalhava junto, enfim. Aí, com a ascensão da agricultura comercial, lá por volta de 1970, né, com a abertura da Regis Bittencourt, aí, enfim, começou a chegar a especulação, né, começou a chegar os fazendeiros, os grandes donos do poder, aí, enfim. Isso acentuou aí uma dificuldade econômica no bairro, porque essas famílias elas começaram a ser expulsas, né, da área. Na verdade, essa expulsão começou lá por volta de 1960, 1950, ali. E se acentuou mais com a abertura da Regis Bittencourt, né. Enfim, aí as famílias viviam dessa agricultura de subsistência. As que não conseguiram outras áreas para poder trabalhar, sobreviver, começaram a migrar para a atividade clandestina de coleta de palmito.
Outros começaram a trabalhar com atividade madeireira, né? Que na época não tinha essa discussão toda ambiental, né? Até o final da década de 80 não era tão forte essa questão ambiental, né? Que começou a ser mais firme a partir da Eco 92, ali, enfim. Então, a falta do acesso à terra, até o início dos anos 90, não foi tão sentido, né? Porque, apesar de parte das famílias não terem a terra para produzir, mas aqui teve os anos dourados do gengibre, que a gente costuma dizer assim, né? Os anos dourados, porque o gengibre, quem produzia, recebia o pagamento em dólar, né? Então tinha um valor agregado muito grande naquela época. Então, mesmo o cara que trabalhava vamos dizer, de funcionário, né, para quem tinha terra, ele recebia muito bem, era bem remunerado, né, porque corria muito dinheiro aqui no Guapiruvu, né. Além do início do ciclo da banana também, que a banana naquela época tinha mercado de exportação também, né. Meu avô, minha família aqui tem histórico também da bananicultura. Eles chegaram aqui, eles contam pra gente, né, que a nossa banana era comercializada para o Uruguai, para a Argentina, enfim. Daí o porquê da questão ambiental, né, da preocupação da questão ambiental. Porque a partir do final da década de 80, começou a se discutir essa questão, né, da Eco 92, enfim, toda aquela lógica, né, capitalista de supressão da vegetação para produzir mais e mais, aquela lógica da agricultura, do boom, né, da Revolução Verde, né, e a humanidade começou a repensar sobre essas questões, o envenenamento dos rios de forma desregrada, enfim. Aí culminou com a criação do Parque Intervales aqui. Então, todas as áreas aqui do Guapiruvu, elas fazem parte aqui do entorno do Parque Intervales, né? E isso teve um impacto muito grande aqui na comunidade, né? O Estado começou a olhar a comunidade como criminoso, enfim, quem coletava o palmito, na época, começou a ser caçado no mato. Inclusive, tem relatos até que os guardas florestais pegavam e deixavam os extratores pelados, né, no meio da mata e chicoteavam com as cascas de palmito, do próprio palmito. Então, começou toda essa discussão, esse conflito, né, socioambiental, né, essa discussão socioambiental. O gengibre também, que era uma opção, era uma alternativa, ele exigia muito maquinário, né? O pessoal passava muito trator, gradeava bastante. E a nossa característica de solo aqui, ela é um solo fértil, mas muito argiloso, né? Então, logo os terrenos começaram a perder muita matéria orgânica, porque todo aquele material bom que tinha naquela parte superficial de cima do terreno, vinha aquelas enchentes, aquelas águas, aquelas chuvas torrenciais, levava tudo embora para os rios, né? E então essa agricultura que estava sendo praticada começou a gerar uma dificuldade aqui no cultivo do gengibre, começou a dar muita doença. Então, esse cultivo do gengibre, ele durou mais ou menos uns 10 anos. Durante 10 anos, houve uma pujança, até uma certa pujança aqui econômica no Guapiruvu. Aí tinha a questão madeireira, que também foi culminando nessa questão ambiental, e aí, no início dos anos 90, juntou todo esse problema, né, da questão ambiental, do parque, né, que o pessoal ficou impossibilitado de acessar as matas para caçar o seu alimento, para cortar o seu palmito, para coletar as madeiras para o comércio de carvão, enfim.
E a gente começou a sentar e pensar, peraí, aonde a gente vai parar dessa forma, né? Precisamos pensar numa nova forma de desenvolvimento em que a gente crie uma possibilidade viável para nós, para a gente não se matar com essa loucura que a gente está de envenenar os rios, de acabar com as florestas, mas que dê viabilidade econômica também para as famílias, né? E que gere acesso, né? Para quem não tem terra. Primeira coisa que a gente começou a discutir lá em meados dos anos 90, mais ou menos 96, começou a discussão da associação, né, pai? 96 com a galera da Vitais Civilis, né, que foi a ONG que nos ajudou a pensar e organizar a associação. Criamos a associação e em 97 sentamos todo mundo junto e debatemos todos esses problemas que a gente tinha aqui no bairro. Fizemos um retrato, né, um desenho do bairro, como que ele estava e como que a gente queria ele para daqui 5, 10, 15, 20 anos. Enfim, a gente discutiu os problemas ambientais que a gente sofria, o problema de desemprego, a questão dos jovens, a questão da comercialização, a questão da falta de acesso à terra. E aí foi que a gente comprou a briga daquelas pessoas que também tinham sido expulsas, né, daquela área onde se originou o bairro, né? Então, a partir dessa análise, dessa conversa e desse plano de desenvolvimento estratégico, a gente começou a trabalhar. Trabalhamos a Agenda 21 e dentro dessa Agenda 21, a gente pensou na questão da comercialização como um dos problemas centrais para a gente atuar, né? E criamos a Cooperágua. A Cooperágua, ela começou a operar de forma informal por volta de 2002, 2003 ali, mais ou menos. Mas ela só foi, vamos dizer, se tornar oficial a partir de 2008. Mas lá em 2013 a gente já meio que trabalhava junto com a companheirada, né? E, enfim, hoje a cooperativa, ela agrega em torno de mais ou menos umas 150 famílias, beneficia mais ou menos em torno de 150 famílias, né? E trabalhamos a partir daí, criamos essa cooperativa e evoluímos para uma cooperativa maior, né? Que é a Copafasb hoje. A Copafasb, a Cooperágua, ela atua no âmbito local, né? Comunitária, né? É uma cooperativa comunitária aqui do Guapiruvu. A partir daí, a gente sentiu a necessidade de... Não adianta a gente resolver o problema do Guapiruvu, a gente tem que pensar maior, né? Tem que pensar em redes, né? Aí, a partir daí, a gente evoluiu para uma cooperativa municipal, que é a Copafasb, que é a nossa co-irmã. E, após a consolidação da Copafasb, a gente já criou uma rede bem maior, que hoje compreende o Vale do Ribeira inteiro, né? Que é a central de cooperativas, né? Do Vale do Ribeira, a Cooper Central. Então, hoje, juntas, essas cooperativas, Copafasb, Cooperágua e as demais cooperativas do Vale, né? Que é a de Meracatu, né? A ABAN, a Associação ABAN, a Cooper que Vale, lá do pessoal dos quilombolas de Eldorado, a Cooper Vale de Registro, então, enfim, são em torno de umas 14 cooperativas, entre cooperativas e associações, que trabalham em rede e comercializam juntas. Hoje, só o último contrato que a gente assinou com a Prefeitura de São Paulo, hoje, a gente assinou um contrato no valor de 15 milhões de reais. Juntas, então todas compartilham dessas vendas, né? Organizam seus produtores com DAP, enfim. Enfim, mas só resgatando a luta local do Guapiruvu, a gente teve só foi possível a consolidação da Cooperágua e, a partir daí, a criação de todo esse modelo estratégico comunitário e de rede,
graças à consciência de que devíamos integrar todo mundo, aqueles que não tinham acesso à terra, aqueles palmiteiros que eram vistos como marginais, né? Aquelas pessoas que viam a floresta apenas como um problema, né? E, enfim, hoje a gente criou um grupo de jovens, né, denominado Amigos da Mata, né, que trabalha essa questão da consciência do jovem. Temos um trabalho com a jiboia do Ribeira, né, que eu acho que, não sei se vocês já ouviram falar, é um trabalho de pesquisa, uma jiboia rara, né, é a jiboia mais rara aqui do planeta, segundo a comunidade científica, enfim, tem todo um trabalho junto com o pessoal da Fundação Getúlio Vargas nisso, com os anfíbios também, enfim, a gente tenta trabalhar a geração que já está aí junto com a gente na cooperativa e trazer os jovens também para a luta, né? E o acesso à terra também foi fundamental na consolidação da cooperativa, porque o Grange, ele busca a terra como um bem para ele apenas extrair riqueza para ele. E ele não vai comercializar no âmbito da coletividade. Por isso que a gente teve esse start naquele período que a gente criou a Agenda 21, que seria importante a gente comprar essa briga da galera que tinha sido expulso daquela área, que hoje o assentamento ele corresponde a 56% de toda a movimentação financeira da cooperativa. Enfim, Fernando, é bastante informação, mas eu não sei se eu consegui sintetizar. Ótimo, meu amigo. Lindíssima a história de vocês também. Uma história como a história de muitas comunidades rurais, né? Comunidades tradicionais brasileiras de luta, de resistência, e mais recentemente de conquistas, né? Porque quando a gente consegue criar os caminhos para que as comunidades possam se auto-organizar por si próprias, né? Às vezes precisa desse apoio que você citou, né? De uma organização social, no caso de vocês, o Mandira também precisou, mas enfim, quando são dadas as oportunidades e os mecanismos para que ela possa se organizar, os resultados vêm. Eu sempre falo, eu não sou aqui do Vale do Ribeira, eu sou de São Paulo, da periferia de São Paulo, mas eu venho de uma comunidade também. Eu vivia em comunidade, né? As comunidades periféricas da capital também são comunidades. E você vê a vida em comunidade, como ela funciona, né? Antigamente, quando eu era pequeno lá, eu via muita colaboração entre as pessoas. Então, você via que a vida comunitária, ela fluía melhor, né? Com o passar do tempo, a forma que foram nos impondo de desenvolvimento, né? Tem o amigo e parceiro lá da Jureia, o Cleiton Prado, ele até fala isso, que ele não gosta dessa palavra, né? Porque ela desenvolver, então você ao invés de envolver as pessoas, você desenvolve as pessoas de uma vida comunitária e você cria vários problemas, né? Então, mas quando a gente retoma o que é natural na gente, que é a vida comunitária, e a gente consegue desenvolver, a gente sabe que a vida comunitária também, esses trabalhos que vocês fazem comunitários, cooperativos, não são fáceis também, porque tem muito conflito, tem muita coisa que acontece, mas quando o trabalho é feito de uma forma organizada e com apoio, essas experiências elas se transformam em grandes casos de sucesso e que inspiram outras pessoas. E isso acontece muito no Vale do Ribeira. Se a gente fosse fazer um encontro desse com comunidades, com coletivos que têm essas experiências, a gente passaria aqui daqui para o final do ano, com todas as quintas-feiras, a gente trazendo uma experiência nova. Eu sei que o Ney já falou um pouquinho disso, o Aguinaldo ainda não, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. A gente hoje está numa cena de mundo que é completamente diferente do que a gente vivia há alguns meses atrás. Né? Não é só uma questão de que temos uma pandemia e que a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente está repensando as formas de vida, as formas de relacionamento,
as formas de produção, né, de comércio, e a gente percebe, hoje eu vi uma notícia que a pessoa que tem mais dinheiro no mundo acabou de bater a casa aí, acho que ganhou num único dia, não sei direito, porque eu não fico me prendendo muito, mas parece que ganhou 200 bilhões com a pandemia. Se não for esse o dado, eu sei que tem agora no período da pandemia os mais bilionários do planeta, ao invés de perder dinheiro, eles ganharam dinheiro porque eles veem na pandemia uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, porque existe essa lógica, né, de desenvolvimento, que é o do ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, e essa lógica ela vem com um formato meio cruel, né, porque eu sempre fico pensando, se alguém está ganhando muito dinheiro, alguém está perdendo, né, o dinheiro vai do bolso de alguém para o bolso de outra pessoa, né, e a gente tem uma lógica de trabalhar na esfera da colaboração, da cooperação comunitária, e a gente não quer só ganhar, eu não quero ganhar dinheiro só para mim, eu quero que todo mundo tenha recurso financeiro, que todo mundo tenha comida da boa e da melhor, que todo mundo tenha uma casa bacana, que todo mundo possa ter as oportunidades de desenvolver o seu potencial intelectual e profissional. Então, a gente sabe que a pandemia está fazendo todo mundo repensar, né? Porque todo mundo está, assim, não todo mundo, né? Esses caras que estão fora da curva aí continuam faturando alto, mas a gente, assim, o povo em geral, a gente está revendo tudo isso. Tem pessoas que nunca passaram por essa situação, mas eu costumo dizer assim, para a gente que vive por nós mesmos, a gente tem a capacidade de se adaptar mais facilmente. Então, eu queria perguntar para vocês, né? Primeiro para o Ney, depois para o Aguinaldo. Diante dessa cena mundial aí com a pandemia, como que vocês estão vendo o futuro? O que vocês têm planejado alguma coisa? Como que vocês têm feito para cuidar dos negócios de vocês? Enfim, o que vocês estão enxergando e se vocês veem que o modelo de negócio de vocês, o modelo de trabalho de vocês é um modelo para ser replicado porque ele, de repente, é o modelo que vai dar sustentabilidade, né, já que a gente está falando de desenvolvimento sustentável para as pessoas, porque eu imagino que esse tipo de coisa também pode ser replicado em o mesmo formato em pequenas comunidades, num bairro. A gente não precisa fechar um contrato grande como vocês fecharam com todas as cooperativas, Aguinaldo, mas a gente pode trabalhar conjuntamente dentro de um bairro nessa lógica. Então, eu queria saber um pouco de vocês, primeiro do Ney e depois do Aguinaldo, como é que vocês estão enfrentando tudo isso, o que vocês estão fazendo e se vocês têm apoio, tiveram apoio de algum governo, municipal, estadual ou federal. Primeiro, Ney, por gentileza. Então, Fernando, assim, como eu já falei, né, a comunidade, hoje a gente sofre meio que uma pressão, assim, né, porque a gente acaba alcançando, né, o objetivo nosso, que era conseguir virar um roteiro turístico, né, ser um atrativo turístico, e ser procurado, né, dentro do município, que não, assim, o poder público municipal não apoia, né, não apoia essa divulgar a comunidade, divulgar os trabalhos comunitários, e a gente conseguiu alcançar isso. E hoje, tanto um roteiro cultural, um roteiro o pessoal pode vir para cá viver uma cachoeira, mas também um roteiro gastronômico, né? Nós temos aqui uma culinária que é procurada. Então, assim, diante dessa situação agora da pandemia, nós, assim, a comunidade, o grupo de turismo da comunidade, o nosso foco é sobreviver, no caso, viver bem, se manter saudável, para nós conseguir superar isso junto, né? Então, a gente meio que vai contrário ao que as pessoas convencionais, né, no caso, eu acompanho muito na cidade, aqui no município de Cananéia, os hotéis, restaurantes e outros comércios querendo reabrir a qualquer custo, assim, né? Então, a gente tem pressão de pessoas querendo vir para cá, visitar a comunidade, mas não é o momento. Então, assim, para vencer isso, eu acho que uma das coisas mais importantes é você manter
aquelas tripé da sustentabilidade, que é o recurso, né? Você ter o recurso natural ali que você possa, em vez você não precisa simplesmente comercializar, né? Você não precisa focar só no dinheiro. Você pode focar na troca, no consumo interno. Então, você consegue olhar para o seu vizinho aqui e falar, você está precisando de alguma coisa, eu posso te ajudar. Então, assim, você acaba fortalecendo uma coisa que já existia, né? Já está no nosso sangue. Essa questão de você trocar, de você ajudar o próximo, de você fazer as coisas juntos. Então, assim, esse é um momento que infelizmente, a gente vê que é complicado você conseguir fazer com que seu vizinho também esteja bem, não seja só você, né? E, claro, igual eu tenho aqui meu espaço comercial aqui dentro da comunidade, nós temos atividade de turismo, que hoje, talvez, assim, o turismo ecológico, pedagógico, por questões do sistema, da situação, ele não vai vir a acontecer tão logo, assim, né, por conta da situação. Mas aquele turismo convencional, de pessoas vindo de fora, grupos de jipeiros, ciclistas e entre outros, visitantes normais, querendo vir até a comunidade, querendo visitar os atrativos, querendo consumir, eles estão aí a todo vapor, né? A procura é grande. Então, mas a gente, por enquanto, a gente quer se manter saudável, né? Nós temos aí essa situação que está ocorrendo agora, e para vencer isso é com muita colaboração, né? Muita responsabilidade, muito compromisso, assim, de você olhar para o seu próximo e poder ajudá-los. E então, assim, hoje nós ficamos aqui muito tempo na comunidade, agora reabriu alguma coisa, por exemplo, nós comercializamos ostra. O nosso carro-chefe aqui é a venda de ostra. Então, nós ficamos aí quase 3, 4 meses sem vender uma dúzia de ostra, né? Mas aí o pessoal não parou. Então, ia lá, nós tinha o peixe, nós temos o peixe, não dá para vender a ostra, então vamos comer a farofa, vamos comer o pastel da ostra, vamos, né? É o recurso que temos. Então, assim, eu acho que diante da situação aí que nós estamos enfrentando, as comunidades que realmente querem viver e ali empreender e conseguir se manter no lugar, elas não podem ver o dinheiro como a única e exclusiva ali meta, no caso, né, de você querer só trabalhar para você ter o dinheiro. Na verdade, nós temos que, claro, faz parte, mas assim, nós queremos viver bem, nós queremos viver hoje, e eu quero que minha filha daqui 10, 15, 20 anos, netos que possam vir, assim como meu pai, eu me espelho muito nele, me espelho no meu finado tio Cristino, né, que já é falecido, mas quem lutou por nós, Nado Frederico, são pessoas antigas da comunidade, pessoas que viveram aqui, que resistiram. Então nós estamos hoje já na 8ª geração. Por que nós estamos na 8ª geração? Diante de tanta dificuldade, diante de tanta pressão para nós sair daqui e extinguir, hoje não existiria Mamandira. Mas teve pessoas que permaneceram aqui e não foi pelo dinheiro, foi pelo simples prazer de viver junto, né, de colaborar e de se ajudar. Então, eu acho que assim, nós estamos bem, graças a Deus, com saúde, e se Deus quiser, nós vamos sair dessa situação mais forte, né? Nós vamos aprender a valorizar ainda mais o que nós estamos conquistando, o que nós conquistamos e o que nós ainda temos para conquistar, e vamos valorizar isso. Legal, Ney, muito bom, é isso mesmo. O Agnaldo conseguiu ouvir a pergunta, eu vou repetir aqui, caso tenha cortado, mas é basicamente como que vocês estão fazendo, Agnaldo, nesse período aí da pandemia, para tocar os negócios de vocês, para garantir essa segurança em termos de saúde para as famílias, sem que os negócios parem, ou se vocês tiveram adaptações, e também se tem alguém apoiando vocês na esfera governamental, ou até alguma organização também, vocês estão recebendo apoio de alguém. Quais as dificuldades, os problemas e quais as soluções que vocês criaram aí para esse período aí da
da pandemia e como você está vendo para frente também o futuro, como que vocês imaginam? Então, Fernando, aqui na cooperativa, não só na cooperativa, como nas demais cooperativas e associações que a gente, dos nossos companheiros, essa crise sanitária atingiu em cheio, né? Porque, assim, como eu falei para você, o contrato era um contrato legal, né? De em torno de 15 milhões, que era distribuído entre essas 14 instituições, eram esses contratos que garantiam o funcionamento das cooperativas durante todo o ano, né? O pagamento das despesas das cooperativas, a manutenção dos escritórios, de todas as estruturas que a gente tem. Não só aqui da Cooperágua, mas eu estou falando por todas agora, né? E isso nos prejudicou bastante, né? Porque a gente teve que recorrer ao mercado convencional, que a gente chama, que é o mercado privado, né? O nosso forte era o mercado, só que a gente teve esse start, né? A galera começou a ter esse start, porque assim, a gente também tava numa zona de conforto, né, Fernando e companheiro do Mandira? A gente tava numa zona, a gente chegou à conclusão que a gente teve um lado positivo dessa pandemia, que a gente começou a pensar de uma forma mais aprofundada, né, sobre qual é a missão das nossas instituições. Simplesmente assinar um contratinho e é isso mesmo, acabou o contrato, tem que lutar por um outro contrato. Eu acho que vai muito além de você pegar uma caixa de banana, climatizar, entregar lá na escola, depois de 30 dias recebe o pagamento por aquela banana, enfim. A nossa missão é um pouco maior, né? É criação de redes de consumo, fazer com que a nossa produção aqui do campo chegue nos menos favorecidos, né? Nas comunidades pobres, né? A gente começou a refletir sobre isso, porque estava muito confortável, né? A gente vendia, tinham os valores, né? Que as prefeituras, né? Que esses projetos institucionais pagam, né, pelo fornecimento da alimentação escolar, é um valor agregado, é interessante, e acabava que meio que deixando a gente numa zona de conforto, né? O que a gente começou a fazer com a crise da pandemia? Começamos a pensar, por que não começar a entrar nas comunidades, nas favelas, né? E não precisa chegar esse nosso alimento por um valor muito grande. Eu acho que a economia solidária, ela preza por isso, né? É o bem-estar do agricultor, né? Da sua organização, né? No caso, a cooperativa, né? O equilíbrio financeiro e o pagamento justo, né? O que é da cooperativa, o que é do produtor, e também esse alimento saudável, né? Sem agrotóxico para as famílias lá que estão lá nas periferias, né? Eu acho que esse é o objetivo do nosso movimento da economia solidária, né? E a gente tem obtido algum êxito, viu, Fernando? Porque temos feito umas conversas claro, com o apoio, você perguntou de apoio, né? A gente tem estreitado o relacionamento com a companheirada lá da Fundação Getúlio Vargas, né? O Caio, né? Que foi um grande amigo nosso aqui da Rede Solidária Sete Barras, das cooperativas. Ele fez um trabalho de pesquisas, né, sobre o nosso trabalho da Central de Cooperativas aqui no Vale do Ribeira, a economia solidária no Vale do Ribeira, né. Então, ele, com essa amizade, com esse contato que a gente teve com ele, e com o professor Mário também, né, um instrutor dele, né, nesse trabalho de mestrado dele, enfim, com os vários contatos que a gente tem feito aí, através das redes, né, a gente tem conseguido ampliar esse nosso alcance, né, então estamos saindo um pouco dessa zona de conforto dos projetos institucionais, dos programas institucionais, e estamos começando a fazer os nossos alimentos, né, chegarem nessa população mais carente. Eu acho que isso é uma coisa que me deixa mais feliz dentro do trabalho que a gente executa aqui.
eu me sinto mais contemplado. Apesar de ser triste, né, esse cenário pandêmico aí, né, hoje eu estou até desatualizado, até dia desses a gente estava com 115 mil mortos, né, é um cenário triste, né, enfim, com um governo que não, parece que não tem sensibilidade nenhuma com essa situação, enfim, mas a gente está resistindo e a gente está lutando, tentando levar, né, essa mensagem de que mais do que nunca a importância da gente, desse nosso trabalho, né, da produção equilibrada, né, e a gente sabe que o vírus, ele ataca, né, principalmente as pessoas que têm uma má alimentação, tem uma estrutura, né, de defesa, né, do organismo frágil, enfim. Eu acho que a gente tem se sentido bastante contemplado, né? Fizemos algumas doações aí, algumas toneladas de doações de alimentos aí, junto com os companheiros aí das outras cooperativas. Enfim, basicamente é assim que a gente está tentando superar essa crise, né? Muito bom, muito grato. É muito bacana, nessa hora a gente percebe mesmo o potencial que existe nessas redes que nós fazemos parte, né? É que eu comento muito com as pessoas com quem eu convivo, com quem eu trabalho, que a gente não foi educado para usar essa palavra que está na moda, né? Empreender, né? A gente foi educado para servir. Então, quando a gente se transforma em empreendedor, que é a palavra que está aí na moda, vamos dizer assim, né? A gente se perde um pouco às vezes, e a gente não consegue, às vezes, enxergar o potencial do negócio que existe ali no nosso próprio relacionamento, nas nossas próprias redes, né? Quando a gente começa a estudar um pouco mais e ouvir um pouco mais as pessoas falarem, e a gente descobre que a nossa economia, que somos mais, vamos dizer assim, mais pobres, né? O dinheiro que eu recebo eu gasto, né? Eu coloco na economia. Então, se eu coloco esse dinheiro na economia, por que não comprar das cooperativas do Vale do Ribeira? Por que não comprar algum produto da comunidade quilombola do Mandira? Por que não fazer turismo nos lugares que recebem, né? Que recebe a gente, que praticam o turismo comunitário? Então, o exemplo de vocês dois, eles é um exemplo maravilhoso. E você falou também dessa rede de cooperação. Eu vi que a Melissa Branco, que é a minha camarada de trabalho aí no Instituto Auá, ela liderou um trabalho também de arrecadação de alimentos e orgânicos para distribuição para dentro do território de atuação do Auá, que é a área de Mata Atlântica, e isso teve um êxito maravilhoso, né? Então a gente começa a perceber... Essa é a nossa companheira aqui também. Isso aí, ó, eu sei. Ela tem nos ajudado bastante aqui também. Isso. Eu tô sabendo disso também, por isso que eu vou chegar aí qualquer hora, assim que for possível. Aqui em Cananéia, por exemplo, tem um trabalho também maravilhoso feito por algumas mulheres que começaram a se mobilizar para levantar e arrecadar alimento para as aldeias guaranis. Porque é isso, né? Assim, é a mesma história de sempre, né? As comunidades mais pobres ou as comunidades tradicionais indígenas que não têm já esse hábito do trabalho comunitário de gerar sua própria renda, elas acabam sendo esquecidas muitas vezes e precisam mesmo dessa rede de solidariedade. Então é muito bacana ver o trabalho de vocês, parabenizar, isso enche a gente de esperança, que essa conversa nossa hoje seja talvez o começo aí de, quem sabe, uma parceria próspera e frutífera para frente. Com o Ney, a gente lá no Mandira, a gente já tem essa parceria, que ela se intensifique, com vocês aí do Guapiruvu, que talvez ela comece. Só para deixar pontuado para vocês e para quem está ouvindo a gente, a ideia do Caiçara Hack Lab, além de promover esse tipo de atividade, é que a gente se transforme também num espaço aberto, colaborativo, mas que ele funcione para criar, experimentar, sistematizar e acelerar qualquer tipo de inovação espontânea que apareçam nas comunidades, e através de processos democráticos. Ou então que a gente cocrie, né, soluções para problemas que sejam comunitários
que resolvam problemas locais, mas que tenham a escala de resolver problemas dentro de um território, por exemplo, também. Eu, particularmente, tenho me especializado em negócios sociais, tenho estudado isso e tenho aprendido com mentoras e mentores que trabalham nessa linha de uma forma bem planejada, vamos dizer assim, tenho aprendido a usar diversas ferramentas que auxiliam a gente nesse processo de planejamento. Então, eu coloco o Caissara Hack Lab à disposição de vocês, caso vocês queiram fazer alguma consulta, enfim, uma ajuda, né, em planejamento ou nos processos criativos para enxergar possibilidades, na busca também por recursos, parceiros, investidores sociais. É uma tendência no mundo hoje, o Brasil nunca doou tanto como tem doado nesse período da pandemia, né? E o mundo inteiro também, muitas pessoas investindo recursos financeiros em iniciativas como a de vocês, então eu fico aí, o Ponto de Cultura fica à disposição para a gente, de repente, co-criar coisas juntos, tá? Eu quero agradecer vocês, vou passar de novo só a palavra para o Ney e depois para o Aguinaldo, para vocês fazerem as despedidas, e aí eu também faço a nossa despedida aqui e já convido para a atividade da semana que vem. Então, Ney, fala aí sua despedida, dá um salve para todo mundo aí, e depois o Aguinaldo. Opa, beleza. Bom, então, gostaria de agradecer aí, né? Primeiramente, falar ao amigo Aguinaldo aí. Um prazer aí, né? Conhecê-lo aí online. Espero logo conhecer pessoalmente aí para a gente poder conversar, né? Já tive aí na sua comunidade faz muitos anos, mas se eu vi você, eu realmente não lembro. Mas legal conhecer aí, ouvir mais uma vez o trabalho de vocês, né? E que estão firmes aí na luta. Agradecer ao Fernando, né, pelo convite, sempre é parceiro, né, parceiro sempre, isso aí não tem nem o que falar, é um dos caras que caminha junto com nós aí, ao Kleber, né, e a todos que estão acompanhando aí, e dizer que nós estamos aqui firme, forte, se Deus quiser, vamos sair dessa melhor do que entramos, né, e assim que tudo isso passar, todos serão muito super bem-vindos aqui dentro da comunidade do Mandira. Em nome da família Mandira, obrigado a todos. Grato, Ney. Valeu, Aguinaldo. Ney. Fernando, Ney, posso dar uma abertura para o meu pai, que ele pediu um pouquinho a palavra, ele está ansioso aqui. Claro, claro, é uma posteriormente honra. eu me despeço também. Então, Fernando, aqui é o Geraldo aqui. Então, eu acho que faltou responder uma pergunta. Eu lembro que você falou daqui para frente, como é que nós vamos fazer diante da pandemia? Então, eu estava pensando aqui, eu acho que faltou, assim, alguma coisa que a gente deve uma resposta para vocês, né, para a sociedade. Eu acho que o que a gente está pensando também, daqui para frente, é uma coisa que nos chama a atenção, né, essa questão de você ter resistência a esse vírus, né? É uma das coisas que marca muito, assim, a diversificação dos nossos produtos para nossa alimentação, né? O Vale do Ribeira, ele é a marca registrada da monocultura, né? Então, acho que o que a gente pensa, eu como agricultor, e acho que uma grande maioria está pensando hoje, a diversificação, você tem que se alimentar de vários produtos, eu acho que isso é importante para nós do Vale do Ribeira, e nós temos as nossas plantas naturais, da mata nativa, né, as punks, né, eu acho que você tem conhecimento disso, que não requer muito custo, ela tá no seu bananal, ela está na sua área, você pode se alimentar dela, não dispõe de muito dinheiro para isso, né? Eu acho que a diversificação vai salvar a nossa humanidade, né? Eu acho que você se alimentar. Se a gente reparar os passarinhos, os animais, eles não se alimentam com um produto só ou dois, eles se alimentam com variedades enormes de frutíferos, né? Então, isso nos leva ao raciocínio de que nós também devemos não ficar só com monocultura, só pensando no dinheiro. Vocês falaram uma hora aí sobre o dinheiro, né? Claro que não é dinheiro. Hoje, mais do que nunca, você tem que cuidar da sua saúde, da sua imunidade. Como uma forma dessa que a gente tem que pensar como um todo, aí a rapaziada que está nos ouvindo,
né? Vamos partir para diversificação do nosso produto, vamos se alimentar com produtos da nossa mata. Nós temos a jussara, temos a polpa da jussara, que é uma riqueza nossa, temos, né, tantas coisas aí ao nosso alcance. Então, vamos à luta. É essa a observação que eu ia fazer diante da situação que nós estamos vivendo aí. Obrigado aí, Fernando, todo mundo aí. Sensacional, muito grato. Guinaldo. Pessoal, agradecer aí o convite para participar desse bate-papo com vocês. A gente fica muito feliz em tentar contribuir, né, com as discussões, e deixar o meu grande abraço para o Ney, aí, o companheiro Ney aí do Mandira. Espero uma hora a gente poder visitá-lo aí, conhecer mais de perto esse trabalho maravilhoso de vocês aí. Fernando, obrigado pelo espaço aí que você nos cedeu aí. Enfim, eu acho que é o momento da gente, veio bem a calhar, como eu falei há pouco, né? Veio bem a calhar, apesar da tristeza que a gente está passando, a reflexão de que a gente, quanto mais unido, mais de mãos dadas, a gente vai conseguir superar essa crise e vai evoluir para uma sociedade mais solidária, né? Mais sustentável, mais, enfim, precisamos estreitar essa rede de relacionamento, né? O povo do Mandira aí com a sua luta específica, nós aqui, enfim, o Fernando com a luta dele, precisamos nos conectar melhor, né? Conectar mais, enfim, essa eu acho que fica como reflexão para nós mesmos, né? Enfim. Isso aí, Aguinaldo. Eu acho que a gente fecha de um jeito tão bonito, seu pai falando, nossa, eu sempre me emociono, né, com as nossas mestras, com os nossos mestres aí do que a gente chama de cultura, os povos da Mata Atlântica, tanto conhecimento, tanta sabedoria, e assim, palavras tão simples, no sentido de, não da simplicidade de conteúdo, mas da simplicidade do que é isso, não precisa nada mais do que isso. Se a gente ouvir o seu pai e fizer o que ele indica para a gente, com certeza a gente vai ficar bem e ser feliz. Gente, eu estou muito feliz, eu fico muito grato por vocês terem aceitado o convite. Eu acho que quando passar isso aí, tiver uma vacina, a gente poder circular com segurança, a gente pode combinar encontros presenciais no Mandira e no Guapiruvu, para a gente não só conhecer o trabalho, mas para a gente harmonizar e celebrar, né? E firmar essa rede de harmônica aí, de pessoas que acreditam no presente. Esse é o vale do presente, né? É isso que acontece agora. É o teu pai, é a mãe e o pai do Ney, somos nós que somos aprendizes e que a gente já também começa a ensinar para os nossos filhos e filhas. Esse é o futuro, é agora, é o que a gente está fazendo aqui. Então, muito grato, viu? Agradecer vocês dois por participarem, agradecer ao Kleber aí que segurou a onda da parte técnica, agradecer cada pessoa, cada uma e cada um que passou aqui, assistiu com a gente, e já fazer o convite na semana que vem, o tema é Turismo e Desenvolvimento Sustentável. A Tatiana Cardoso, da Nova Enseada, já confirmou presença. O Silney Florindo, lá do bairro Ribeirão de Iporanga, que faz um trabalho muito, 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 muito bacana também. Filho do seu Arabelo, grande seu Arabelo. Eles vão estar aqui, a Tati da Nova Enseada, o trabalho delas é fantástico, é uma coisa também muito legal, e eles vão falar um pouco do trabalho com turismo deles. E na quinta-feira que vem, às 19h30, nesse mesmo lugarzinho aqui na nossa fanpage, a gente vai estar junto. O Ney e o Aguinaldo, se quiserem participar semana que vem como ouvintes, serão muito bem-vindos, e desejo a todos vocês bons caminhos, que os nossos ancestrais continuem olhando por nós, pelos nossos caminhos, pela nossa saúde, pela nossa prosperidade. Gente, muito grato, e acompanha aí a nossa fanpage, quem não curtiu, curte lá, que a gente vai colocando as notícias ali. Eu perguntei para o Kleber agora há pouco se tinha alguma pergunta, ninguém fez pergunta, tudo bem, eu acho que a gente está contemplado, né? Beijo, abraço para todo mundo, e até quinta-feira que vem. Axé. Bora lá viver, que é isso aí que a gente tem para viver, e a gente é grato por essa vida e por essa fartura e prosperidade da Mata Atlântica.
Boa noite para todo mundo e até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.